Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Slude e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 308 de Boku no Hero. Esse capítulo ele foi lançado há 2 semanas atrás, só que como eu expliquei no vídeo anterior de Jujutsu, eu tava em semana de provas, então nesses últimos 15 dias não tiveram vídeos, logo eu não fiz o meu review semanal sobre esse capítulo de Boku no Hero. Então aqui estamos, meio atrasados, mas não totalmente, então venho trazer esse review pra vocês e explicar um pouco do que aconteceu no capítulo 308. Bom, e assim como eu ressaltei no vídeo de Jujutsu, é importante ressaltar nesse também de que o 309 já foi lançado e você já tem acesso a ele aí pela internet em alguns sites e tudo mais. E o 310 vai lançar agora sexta-feira, então estamos aguardando ansiosamente aí pro lançamento do capítulo 310. Provavelmente esse vídeo está sendo lançado na quinta-feira e o vídeo do 309 está sendo lançado na sexta, amanhã. Então é no dia do lançamento do 310. Eu já vou tentar correr para entregar o review do 310 para vocês no máximo no domingo, mas não vou garantir nada, vocês sabem como é que eu sou nessa questão de prometer os horários e tal, então não vou prometer nada, mas vamos esforçar para tentar entregar para vocês. Então antes da gente partir pro vídeo, vou fazer o jabá de praxe aqui, né, de caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo à Ilha do Slude, venha se tornar mais um náufrago. É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo, você já vai estar inscrito no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo e tudo mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente aumentar ainda mais a população da ilha, dos nossos náufragos, né, e siga nas redes sociais, @Ilha do Slude, igualzinho o nome do canal, só que tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você fica sabendo de tudo primeiro, né? Toda vez que eu lanço vídeo, caso o YouTube não te avise, ou se o YouTube demorar a avisar, eu aviso lá assim que eu upo o vídeo, assim que o vídeo foi lançado, eu já colo o link lá e já aviso pra vocês. E é bom seguir para que a gente tenha essa comunicação mais próxima, né? Que a gente consiga interagir mais e tudo mais. Eu tô sempre por lá pelo Twitter e pelo Instagram, então é só você seguir lá, @Ilha do Slude, que a gente troca uma ideia, fala sobre animes e tudo mais, e é isso. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo e vamos falar do que aconteceu no capítulo 308 de Boku no Hero. Bom, então assim como acabou o 307, o 308 ele começa na continuação daquela luta do Deku contra o Muscular, né? O Yoshindo, que é aquele aluno da Kitsubutsu, ele tinha sido atacado pelo Muscular e o Deku conseguiu chegar na hora pra salvar ele. Então a gente vê lá o Deku com a máscara, né, e tudo mais. A luta tá continuando, né? O Deku conseguiu segurar o Shindo pro Muscular parar de bater nele e tudo mais. E ele recua com o Shindo pra poder dar espaço pra ele, né, pra ele poder se recuperar e tudo mais. E nisso o Muscular já reconhece o Deku, né, e tudo mais, e ele começa a falar, é você, não é, que não sei o que e tal. E ele fala sobre como ele mudou desde aquela luta entre eles, né, de que ele é de fato um ser humano, e ele tem os instintos dele, né, normais e tudo mais, e que desde a luta dele contra o Deku, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então no momento que o Muscular fala isso, ele tá colocando aquele olho, né, aquela espécie daquele olho lá que ele tem, que parece ser feito de pedra, e aí ele tá num prédio e o Deku tá em outro prédio um pouquinho mais alto, e aí o Muscular ele pula, só que ele não alcança aonde o Deku tá. O Deku até acha estranho o fato dele não ter alcançado. Ele se agarra no prédio e meio que dá uma chacoalhada no prédio, tentando quebrar o prédio, né, pro Deku cair junto com o Shindo. Bom, então nesse momento, né, quando o Muscular ele tenta arrancar o prédio, o Deku dá um salto com o Shindo no colo, né, e tal, e se afasta. E aí ele vai até onde a Nakagami tá com os reféns, né, reféns não, né, os refugiados lá, que ela, na hora que o Shindo se separou dela pra tentar confrontar o Muscular, ela ficou lá pra tentar convencer as pessoas a fugir, porque ele era um local perigoso. Então os próprios refugiados ali, eles saem procurando pelo Shindo, né, e tudo mais, e ela sai logo atrás deles. E aí tem muita fumaça em volta e o corpo do Shindo tá ali. E aí o Midoriya, de dentro da fumaça, ele grita pra ela, né, de que pede desculpa pela demora e tudo mais, e explica que ele tá precisando dos primeiros socorros, que é pra ela cuidar disso e tudo mais, que ele vai voltar pra tomar a atenção do Músculo, né, pra que ele não ataque eles e tudo mais. Como tem muita fumaça e o Deku tá de máscara, a Nakagami ela não consegue reconhecer ele. Ela até percebe que a voz parece um pouco familiar, mas ela não consegue ligar de quem é. E como ela não conseguiu visualizar, ela não sabe quem é propriamente dito. Então o Deku sai correndo de volta pro campo de batalha pra encontrar o Muscular, onde eles vão lutar novamente. E aí nesse momento que o Deku tá voltando, correndo, ele pensa se ele exagerou um pouco. E aí uma voz, que ele exagerou sim um pouco na quantidade de fumaça, ele acabou excedendo um pouco o limite dele. Essa voz é do En, aquele rapaz que apareceu nas memórias, né, do Deku com os portadores anteriores, quando ele tava em coma lá. O En, ele, pelo que a gente consegue visualizar, né, ele tem essa habilidade da cortina de fumaça, que é a habilidade agora passada pro Deku. O Deku tá utilizando. E aí o próprio En fala pro Deku, né, que é
importante ele tomar cuidado porque o inimigo também pode usar a fumaça dele pra emboscar ele. E aí o Deku vai, confirma e tudo mais, e eles estão correndo juntos pro campo de batalha. Então o En, ele tá meio que trabalhando como um guia, né, pro Midoriya com relação a essa individualidade que é nova, né, da cortina de fumaça, que era a individualidade dele quando ele tava vivo. E o En explica pra ele que essa habilidade ela já tá sendo trabalhada há 8 gerações, né, que o Midoriya ele é um 9º portador, então as coisas estão ainda mais difíceis pra ele de controlar, porque as habilidades estão mais fortes e tudo mais. Então o En fala pra ele que as individualidades deles, elas são muito estratégicas. Então ele pensa muito nas individualidades como um poder maciço mesmo, né, o Deku, no caso. Então o En fala pra ele que é pra ele pensar nelas como uma espécie de ferramenta, para que ele possa utilizar elas da forma que ele bem quiser, criando estratégias em volta delas. E aqui a gente tem essa imagem do Deku que está sendo mostrada aí para vocês, onde a gente vê o Deku portando, né, as individualidades dele como se elas fossem acessórios, né? Então a gente tem uma espécie de um jetpack, que seria a individualidade da Nana, né, de flutuar. A gente tem as cordas, que seria um Black Whip, do 5º portador. A gente tem aquele comunicadorzinho, que seria a individualidade do 4º portador, que é o sensor de perigo. E a gente tem essa bomba de fumaça, que seria a individualidade do 6º portador, que é a cortina de fumaça, como a gente acabou de ver. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar bem como o Deku tá, né? Como ele tá sendo amparado pelas individualidades dos portadores anteriores e como ele já tá desenvolvendo um controle maior, né, em volta dessas habilidades. Como o próprio En falou, é mais difícil pra ele pelo fato dele ser um 9º portador, mas ainda assim a gente vê o Deku se esforçando bastante pra dar conta, né, do próprio One For All e de todas as individualidades dos portadores anteriores que vieram com ele. Então o Deku tá fazendo o máximo de esforço possível pra ele conseguir utilizar elas da melhor forma. E depois do flashback que a gente teve, que na verdade não foi bem um flashback, né, daquela conversa que ele teve com os portadores quando ele estava em coma, a gente percebeu que eles realmente iam fazer esse papel de ajuda, né, de ensinar ele como lidar melhor com as individualidades, como ele poderia utilizar essas individualidades a favor dele, né, criando estratégias entre elas e tudo mais, que é basicamente o que a gente vê o En fazendo. Bom, então, extraindo o máximo das habilidades das individualidades dos portadores anteriores, o Deku ele sai pulando, né, utilizando a flutuar, e ele tenta criar a cortina de fumaça do 6º portador de forma que o muscular siga ele, e ele consegue. Então o muscular segue ele, a gente tem uma cena de ação bem eletrizante, né? Inclusive, todas essas cenas de ação do arco atual, eu fico pensando como que elas vão ficar animadas, né? Vai ser bem irado de assistir os episódios de Boku no Hero em anime, né, nesse arco. Vai ser bem legal mesmo. Eu tenho grandes expectativas no anime de Boku no Hero e de chegar logo essa parte desse arco pra gente conseguir assistir isso animado, né? Com os dubladores e tudo mais. Então o Deku, utilizando as habilidades dele, né, as individualidades dos portadores anteriores, ele consegue dar um pequeno sufoquinho ali pro Muscular, né, e tudo mais. E aí quando eles dão uma afastada, eles abrem um diálogo onde o Deku fala, né, que ele sabe que o Shigaraki e o All For One soltaram ele e tudo mais. E ele pergunta onde eles estão e o Muscular diz que ele não sabe, que eles só soltaram ele e falaram pra ele fazer o que ele bem entendesse. Que é basicamente o que ele tá fazendo, né, causando caos e destruição pela cidade que já tá em ruínas, né, e tudo mais. Ele tá causando mais caos e mais destruição. E aí ele não quer ficar muito nesse lenga-lenga com o Deku de ficar conversando, né, e tudo mais. Ele quer logo partir pra ação e eles falam pra eles lutarem logo. E aí o Deku questiona ele sobre o fato de ele só entender tudo como violência e ele fala que ele quer morrer sem arrependimentos, que pra ele tudo isso é uma grande diversão. E é o que ele quer fazer. O Deku até chama ele pelo nome dele, né, propriamente dito, que é Goto Imasuji. Então a gente vê o nome real, né, do Muscular. E ele diz pro Deku que é isso que ele quer fazer mesmo e ele parte pra cima do Deku novamente. E aí ele até questiona o Deku, né, sobre o fato do Deku estar tendo compaixão por ele, que ele diz que é pro Deku guardar pra outro, porque no coração dele só tem sangue e violência. E aí o Deku lembra das próprias palavras dele, né, sobre o Shigaraki, que é, se ele soubesse a razão antes pela qual aquele vilão luta, talvez ele conseguisse mudar as coisas. Só que é como ele bem disse, né, tem inimigos que você simplesmente não tem como lutar. É o caso do Muscular, né. Ele é só realmente um cara que quer caos, destruição, violência, e ele quer lutar. Então o Deku entende que por mais que ele tenha matado muitas pessoas, ele não tem um objetivo propriamente dito. Ele só tá realmente cedendo aos instintos dele de guerra e violência. Então o Deku entende que esse tipo de vilão, ele precisa enfrentar ele com os punhos de verdade, não com as palavras. E é o que ele faz. O Muscular avança e ele avança em seguida. Então quando o Muscular tá avançando até o Deku, ele tá
com bastante músculos, né? Os músculos dele estão bastante fibrosos desde que ele estava lutando contra o Shindle, né? Ele aumentou a quantidade de fibras para poder tancar a técnica do Shindle, né? Então ele se manteve naquela forma, logo em seguida o Deku apareceu e tudo mais, e ele continuou mantendo aquela forma, com os músculos dele bem revestidos, né, e tudo mais. Quando ele partiu pra cima do Deku para tentar atacar o Deku, os músculos dele meio que começaram a se soltar. E aí o Deku explica que os músculos dele estavam desfiando mesmo, né, por causa da pressão que estava sendo posta em cima deles. E aí o nosso querido Deku, né, como sempre muito observador, ele mesmo explica pro Muscular que os músculos dele desfiaram devido ao dano que ele sofreu, né, as fissuras acabaram se abrindo e tudo mais, e os músculos meio que foram se soltando, né, as fibras tão intensas que ele tinha posto para envolver os músculos dele acabaram se soltando. E aí o Deku joga até uma piadinha pra ele, né, falando: ah, você levou uma sacudida antes de eu chegar. E aí o Muscular fica logo instantaneamente puto, né, e já tenta partir pra cima do Deku, mas o Deku, utilizando a força total dele, né, do One For All, ele já desfere um soco no Muscular, e a gente chega ao fim desse capítulo dessa forma, com o Deku desferindo esse soco contra o Muscular. E bom, aqui no fim do 308 a gente termina dessa forma, né, o Deku numa perspectiva mais próxima e o Muscular mais distante, recebendo dano que dá a entender que foi um dano bastante forte que ele caiu. Bom, o Muscular ele já estava realmente cansado, né, os músculos dele já tinham sido bastante desgastados, né, devido à luta contra o Shindle, né, aquela chacoalhada que o Shindle fez com a individualidade dele acabou dando um dano que o Muscular não esperava. O Deku até fala que ele percebeu isso quando ele estava com o Shindle no colo logo quando ele chegou e o Muscular tentou pular de um prédio para o outro e não conseguiu alcançar eles. Ele ficou embaixo. Então assim, deu a entender ali que talvez pudesse ser proposital do Muscular para ele poder quebrar o prédio e tal e jogar o Deku abaixo junto com o Shindle, mas na verdade aquilo já apresentava um desgaste físico dele com relação a isso, né? Então o Deku entendeu que era iminente o fato de que a força dele ia acabar se esvaindo porque ele estava utilizando muitas fibras envolvendo os músculos dele. E como ele já tinha desgastado muito isso, ia ficar cada vez mais complicado dele conseguir manter. E foi o que aconteceu. Os músculos se desfiaram e o Deku conseguiu desferir o golpe nele livremente. Então, chegando ao fim desse capítulo, tem algumas coisas que eu quero ressaltar que eu achei bastante interessante, né? Essa questão de ver a ligação do Deku com os portadores, né? Essa comunicação que está ocorrendo entre eles. A gente viu o En, o sexto portador, que é o portador da habilidade da cortina de fumaça, ajudando o Deku a utilizar a cortina de fumaça, né? Como forma de criar uma estratégia de ataque e tudo mais. E se utilizar das outras individualidades também. Achei bastante interessante a forma como isso está sendo feita, porque mostra que o Deku está realmente ligado aos portadores, né? Depois daquela conversa que eles tiveram quando o Deku estava em coma, onde eles toparam realmente ajudar ele a lutar contra o Shigaraki, a gente já consegue ver nesse episódio seguinte, no 308, que está realmente ocorrendo, né, essa comunicação entre eles, onde os portadores estão ajudando o Deku a utilizar as individualidades dele da melhor forma e tudo mais. Afinal de contas, eles são os portadores iniciais das individualidades deles. Então nada mais justo que eles ensinarem o Deku a utilizar, já que o One For All faz com que as individualidades dos portadores anteriores apareçam meio que de forma aleatória, né? Porque ultimamente tem sido assim. As habilidades que o Deku consegue utilizar, elas meio que surgiram aleatoriamente e ele conseguiu, com muito treino e muito esforço, se adaptar a elas para poder usar elas da melhor forma possível. Então ver o sexto portador ajudando o Deku é uma coisa muito gratificante, porque a gente consegue ver como ele é realmente aceito, né? O nono portador do One For All, ele realmente está caminhando lado a lado com os portadores anteriores. Mal posso esperar para ver os outros portadores dando mais dicas para eles de como utilizar as técnicas e tudo mais. E achei muito interessante a ideia de fazer aquele desenho, né, do Deku, onde ele tá com cada arma, cada acessório que ele tá utilizando representa uma individualidade dos portadores anteriores, né? Como eu citei aqui nesse vídeo, ele tava lá com um jetpack, com aquele comunicador, né, aquele walk-talk, uma corda e uma granada de fumaça para representar as individualidades do One For All, dos portadores anteriores, que ele já tem um certo controle, né, e tal. Então, achei bastante interessante mesmo, aquela imagem ilustra muito bem como que o Deku pode conseguir fazer funcionar, né, essas habilidades juntas, e é como o En falou, né, desenvolver estratégias envolvendo elas que são bastante úteis. Bom, então sobre o capítulo 308 é isso que temos para falar, né, falamos aqui bastante do que aconteceu no capítulo, e eu fiz algumas pontuações que eu gostaria de fazer. Como eu suspeitava, o Muscular realmente não tinha engolido aquela derrota que ele sofreu pro Deku, né, e ele tava louco pra encontrar o Deku novamente e lutar contra ele, mas a gente já vê que o nosso querido Midoriya já evoluiu bastante, né, já tá com as habilidades dele bastante desenvolvidas, principalmente com o One For All, né, que ele já tem um controle melhor, diferente de quando ele lutou contra o Muscular lá naquele arco antepassado, né, e tudo mais. Então, achei bastante interessante, né, ver como o Deku lida com a situação
ação de forma bem heróica, né, salvando Shindle, atraindo a posição, né, e a atenção do Muscular para uma área onde eles pudessem lutar sem que outras pessoas pudessem sofrer risco de se machucar. Deixou o Shindle com a Nakagami para que ela pudesse fazer os primeiros socorros nele e tudo mais. Então o Deco tá realmente se mostrando um herói excepcional. Claro que eu não sou meio suspeito de falar isso, né, vídeo que eu sou extremamente fanboy do Deco, mas a verdade também precisa ser dita, gente, independente do meu clubismo, né. O Deco tá realmente se mostrando um herói muito preparado, né, visando sempre o bem-estar dos civis que possam ser machucados por uma eventual luta, né, e a gente vê que não só dos civis, né, um colega de profissão dele, né, um herói quase profissional, né, terceiranista da Kitsubutsu, também é uma prioridade para ele, né, o Deco, como ele mesmo já disse, ele visa salvar o máximo de vidas que ele puder, então é o que ele busca fazer. Lutando contra o Muscular, a gente vê como que o Deco já evoluiu, né, ele consegue derrotar o Muscular aparentemente com uma única técnica, então bastante interessante ver essa evolução do Deco, né, principalmente em detrimento a um oponente que ele já enfrentou e sofreu bastante na luta contra ele. Então eu me sinto muito satisfeito, né, é gratificante acompanhar toda essa evolução do Midoriya, né, com as habilidades dele e tudo mais. Acho bastante interessante de acompanhar tudo isso. Então se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Como eu sempre digo, a sua presença é importantíssima pra mim, então peço que você continue assistindo os vídeos, né, tem vídeo toda semana. Falamos sobre Boku no Hero, falamos sobre Jujutsu, então você é sempre muito bem-vindo a participar das discussões, né, deixa aí nos comentários o que você tá achando de Boku no Hero, o que você achou do capítulo 308, teve alguma coisa que você discordou, alguma coisa que você concordou, deixa aí nos comentários pra gente estar sempre se comunicando, né, sobre o que a gente tá achando e criando sempre essa roda de conversa maneira, onde a gente expõe os nossos pontos de vista, né, sobre o que tá acontecendo, sobre os rumos que a história tá tomando. E não mais é isso. Vou te pedir encarecidamente pra você deixar o seu like nesse vídeo, né, como eu sempre digo, dá muito trabalho fazer, mas é muito gratificante, né, trazer esse material pra vocês. Eu sempre me esforço pra trazer o melhor dos materiais possíveis. Então, te pedir pra deixar esse seu like, né, como uma recompensa pra mim. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Compartilha esse vídeo com os seus amigos pra gente aumentar a população de náufragos da ilha. E nas redes sociais, @ilha2lude, tanto no Twitter quanto no Instagram, pra gente poder interagir bastante lá, como eu disse no começo desse vídeo. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Amanhã tem vídeo novo sobre Boku no Hero, né, o capítulo 309, e a gente já vai ter o capítulo 310 amanhã. Como eu disse anteriormente, vou tentar trazer esse review quanto antes pra vocês, mas não vou prometer nada, apenas aguardem. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.